Paz, mãe, tá me ouvindo aí, mãe? Tá me ouvindo bem?
Alô, som. Paz a todos. Mãe, tá ouvindo aí? Eu tive um problema aqui de conexão. Agora que eu consegui entrar. Estão todos me ouvindo? Paz do Senhor. Um atraso aí. Travou o sistema. Bom, vamos lá. Para não tomarmos mais tempo. Problemas acontecem. Eu sou o presbítero Mário. Falo do estado do Rio de Janeiro, do bairro de Olaria, zona norte do Rio. Agora são 23 horas e 9 minutos. O tempo aqui hoje está frio. Para o Rio de Janeiro está frio. Eu estou até com camisa comprida hoje, hein? Manga longa. Né? Tem feito bastante frio para cá, sol mais frio. Acho que tem uma frente fria sobre o estado. E hoje nós vamos falar sobre submissão, né? Que é uma solicitação de tema feita pelo nosso irmão aí, Daniel. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, né? A submissão. E para falar de submissão, nós vamos ler, então, Tiago 4, versículo 7. Amém? Tiago 4, versículo 7. Que diz assim o versículo: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então, nós temos que ter aqui a ciência, né, do discernimento da palavra do Senhor, né? O que Deus quer falar para nós através aqui dessa mensagem, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, né? Em outras palavras, seja submisso a Deus, seja submisso às leis de Deus, né? E assim, o mal, o diabo, né, ele fugirá de nós. Não tem outra alternativa, né? Então, nós temos que entender isso, entender o que Deus quer para nós. Amém? Através disso, nós vamos saber, né? Nós vamos ter a ciência, a sabedoria do que Deus vai querer, Deus quer de nós, ou espera de nós, né? Isso é o mais importante. Então, deixa eu arrumar aqui. Né? Então, para entender isso, eu peguei aqui o dicionário, né? O dicionário aqui, ó, Aulete, Caldas Aulete, para nós entendermos o que é submissão, né? Então, submissão, o que quer dizer no nosso dicionário a palavra submissão? É interessante, irmãos e amigos, nós não podemos achar que uma palavra significa algo por achismo, né? Nós temos que ver o que aquela palavra realmente ela significa, porque o mundo anda tão complicado, né? As pessoas usam palavras que não tem nada a ver com o seu significado. E quando a gente se depara com a Bíblia, que ela é toda certa e correta, nós lemos uma palavra e entendemos outra coisa. E essa outra coisa prejudica muito, porque transforma a palavra de Deus naquilo que ela não é, né? Por isso que eu pego aqui o dicionário para mostrar para vocês, né, que nós temos que pegar e entender o significado da palavra, e não aquilo, né, que você acha, o que nós achamos que ela significa, né? Eu já vejo muitas vezes, assim, em roda de amigos, a pessoa fala uma palavra errada, ou usa uma palavra no contexto, e eu chego e falo assim, mas essa palavra não quer dizer isso. Não, mas ela quis dizer isso, né? Ela quis dizer isso, para mim é muito deprimente, porque nem a pessoa mesmo entendeu, né? Porque assim, ela quis dizer, mas não sabe se foi isso que ela quis dizer, né? Então, até isso complica toda uma conversa,
né, se você não sabe o que realmente significa aquela palavra. Então, submissão, ó, ação ou resultado de submeter-se, né? Sujeição, obediência irrestrita a uma regra, uma lei, uma orientação, docilidade, humildade. Submissão é humildade, né? E muitas vezes nós achamos que submissão, a pessoa submissa é uma pessoa escrava. Tem nada a ver com isso. Escravidão não é submissão. Amém? Temos que entender. Agora, submissão é o ato, né? É o que significa. Agora, quem comete a submissão é o submisso. Quem é o submisso? Que se submeteu ou se submete a alguém ou a algo, né? Que obedece a outra pessoa ou a uma autoridade sem contestar ou reclamar, né? Pessoa dócil, servil, que expressa submissão, olhar submisso. Amém? Então, a partir daqui, nós podemos partir para o texto, porque daí nós teremos um entendimento melhor. Paz, Daniel, tudo bem? Está ouvindo bem aí? Estava com problema aqui, seja bem-vindo aí. Né? Então, nós temos que entender isso, né? E esse entendimento faz com que nós aprendemos mais, né? Aprendemos mais. Nós não podemos ficar sem entender corretamente a palavra de Deus, né? Então, partindo disso, né, a submissão, ela é um princípio de quê? De Deus. Ela é um princípio de Deus, né? Estudar sobre a autoridade de Deus, né, pode parecer para alguns que se trata de algo, de um tema seco, né, sem fundamento, mas a essência da própria espiritualidade está na relação certa de obediência de Deus, né? O Deus, o Senhor, ele age a partir do seu trono, que está estabelecido sobre a sua autoridade. A autoridade, isto ele coloca como tudo, como Deus quer, né? Louvar, orar, jejuar, fazer qualquer outra coisa sem submissão não tem valor para Deus. É mecânico, é sem vida, né? Então, nós temos que aprender, quando a gente começa a entender o princípio de Deus, que é a submissão, é a obediência. Nós vamos ver aqui pela frente que Deus não quer o dízimo, a oferta, não quer bondade, não quer, ele quer obediência. Obediência a Deus, né? Então, nós temos que ter isso em mente, né? A submissão, ela é um princípio divino, né? Deus é autoridade em si mesmo, né? E tudo que no mundo existe é sustentado pela palavra do poder de Deus e da sua autoridade. Isso nós vamos ver lá em Hebreus 1.3, né? Nada está acima da autoridade de Deus, nada está acima, né? Porque ele é a autoridade. Aquele que deseja cooperar com Deus, com Jesus, né, deve conhecer o quê? A autoridade de Deus, né? Tem que entrar em contato com a autoridade de Deus. É o mesmo que entrar em sintonia direta com Deus, quando você está sob a autoridade de Deus, né? A maior das exigências que Deus faz ao homem não é carregar a cruz, né? Veja bem aquilo que eu falei, né? Não é carregar a cruz, servir, fazer oferta, ou negar-se a si mesmo. A maior das exigências de Deus é que nós obedecemos a Ele. Porque se a gente obedecer a Ele, nós seremos submissos e nós faremos todo o resto, porque nós vamos entender o porquê daquilo. Enquanto a gente não entende o porquê oferta, o porquê o dízimo, o porquê tem que servir, o porquê tem que carregar a cruz, né? É que nós não estamos sendo submissos ainda, nós não entendemos, nós não obedecemos a lei de Deus. Então, para nós tudo é confuso. Então, por isso que não adianta você dizimar, ofertar, se você não obedece a Deus, se você faz aquilo porque você quer. Você não faz aquilo porque você quer, você faz aquilo porque você entende que você é submisso à autoridade de Deus, e aquilo é uma regra imposta por Deus. Dentro
do templo de Deus, dentro da sabedoria, da autoridade de Deus, não existe democracia. É a teocracia. Deus é o centro. Amém? Nós não podemos chegar lá e sujeitar Deus à nossa autoridade. Foi o que o demônio quis fazer, né? Então, isso nós vamos ver mais para frente também, né? Nós vamos ver assim, tem um versículo que diz assim, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, né? Vou ler de novo para os irmãos poderem entender, ó. Olha que Deus escreve na Bíblia, né? Que Jesus fala. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Não, Deus sente muito mais prazer em que quando ele sente que você obedece, do que no sacrifício que você faz. Amém? Ele não está precisando do teu sacrifício, ele quer que você obedeça, porque você obedecendo, você não vai precisar sacrificar, é o que nós vimos na palavra, né? Que nós vamos ver, né? Obedecer é melhor que sacrificar. Amém? Então, eu sempre falo isso para vocês, que na palavra nós temos todas as respostas. É que nós não sabemos o endereço, não sabemos onde procurar, porque a gente não tem essa intimidade com a palavra de Deus. Nós temos que ter, né? Valeu, Daniel. Obrigado aí. Então, nós temos que entender isso. Né? Então, assim, aqui estava escrito no versículo, eu parei de ler aqui, eu acabei me perdendo. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, aquilo que eu falei, né? Melhor que sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, porque para que não sejas rei. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Então, nós temos que entender e ser submisso a Deus. Tá? Rejeitar uma ordem, se nós rejeitamos uma ordem divina, né, uma ordem de Deus, é o mesmo que contra Deus, né? Foi o que fez o Jonas, né? Deus deu uma ordem para ele e ele não quis mais submeter a ordem de Deus e fugiu, né? Então ele foi contra a Deus, só que Deus pegou ele na curva, né? Por quê? Porque Deus tinha uma missão para ele, né? Então ali não tem história, não tem. Se ele se prontificou, se ele aceitou as regras, aceitou as bênçãos de Deus na vida dele, né? Se sujeitou e não quer fazer por orgulho, por arrogância ou porque ele acha que não deve, né? Mas ele já está na palavra, já está com Deus, ele já é submisso a Deus, não tem como fugir, né? Porque a escolha ele já fez, então Deus foi lá e puxou a orelha dele. Amém? Nós temos que entender isso. Veja o que encontrei. Espera aí que meu celular está ficando maluco. Né? Então nós temos que entender isso. Então, a obediência a Deus, né? A não obediência é ir contra o próprio Deus, né? Quando a gente obedece a Deus, nós mostramos para Deus que nós precisamos dele, que nós somos dependentes de Deus, né? E tudo que o Senhor determina, nós somos dependentes de Deus. Isto é, nós somos completamente submissos a Deus, né? Quando a gente vê lá em Jesus prega no Evangelho que o reino, porque o reino conhece o problema principal do homem, que é a sua independência, né, para com Deus. Não há independência, aliás, na independência está implícito, né, a rebeldia. Né? O evangelho do reino ataca a causa, levando o homem sempre à dependência de Deus. Consequentemente, né, torna o homem alvo, né, e regenerado. O evangelho é o reino, é a única maneira de recuperar o rebelde. Então, quando a pessoa se declara independente de Deus, ela está sendo rebelde à palavra do Senhor. Porque eu não preciso de ti,
Foi que falava uma das igrejas, né? Eu sou rico, né? Não preciso de mais nada. O que Deus vem? Você é pobre, nu, cego, precisa de vestes limpas e comprar um mais fino ouro que só eu tenho, né? Então ali a igreja mostra a rebeldia dela contra Deus, né? Aqui nós vemos o princípio divino, né? Que é o que é o princípio? A obediência à palavra de Deus e a dependência por Deus. Nós temos que ser dependentes de Deus. Sendo dependentes, nós somos submissos. Que Deus tem o prazer da nossa dependência a Ele, tem prazer da obediência a Ele, e não tanto prazer no sacrifício que a gente faz, e sim na obediência, né? Como nós vimos o princípio divino, nós vamos ver o princípio satânico também, né? Daí nós temos a história de quem? De Satanás, do demônio, de um anjo, ou melhor, de um arcanjo, né? Que se transformou em quem? Em Satanás. Por quê? Porque ele tentou usurpar a autoridade de Deus, né? Competir com Deus ele queria, né? Assim se tornou adversário de Deus. Rebelou contra Deus. Ele cortou esta obediência. Eu não vou fazer mais, eu vou fazer da minha maneira, né? Então o que ele fez? Ele provocou a queda, né? Deus expulsa ele dos céus. A intenção de Satanás era de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus, né? O que violou a autoridade de Deus. O princípio da rebelião é passado a todos os homens depois da queda de Adão, né? Quando Adão cai, quando Adão peca, ali começa o princípio, né? O princípio né? O princípio da rebeldia, amém? E este princípio Deus abomina, como feitiçaria, né? Sempre que alguém peca contra a autoridade de Deus, peca diretamente contra Deus, né? Porque o que é autoridade? É a obediência. Eu não vou te obedecer. Eu não quero fazer isso. Então, ele está ferindo diretamente a palavra de Deus, a Deus direto, né? Não podemos permitir espaço para rebeldia em nossas vidas, né? Temos que vivê-las completamente na santidade, assim como Jesus viveu, né? Assim como Jesus, que nada foi rebelde, né? Ele vivia como vive, para agradar o Pai em tudo que era submisso, né? Então, Jesus foi submisso ao Pai, e tinha o mesmo poder do Pai, mas foi humilde, viveu na humildade, né? Por quê? Porque a submissão não quer dizer que ele seja inferior. Como nós temos ideia, o que eu falo aqui, eu falo de espiritualidade, né? O que eu falo é campo espiritual. Então, no campo material, o que acontece? Se eu sou um operário e tenho um chefe, e eu sou submisso a ele, eu me sinto inferior ao meu chefe, porque ele ganha mais que eu, ele manda mais que eu, né? E eu não posso fazer nada errado que ele vem e me cobra. Então, eu sou submisso. Então, essa ideia de submissão, que você tem que submeter a alguém ou a algo, né? Você quer levar para o campo espiritual. E não é a mesma coisa, né? Porque na submissão espiritual são todos iguais, né? Todos servem a todos. E todos são submissos a Deus. Amém? E Jesus prova isso quando ele é submisso, quando ele começa a lavar os pés, né, dos apóstolos. Então, ali ele se coloca no mesmo patamar, né? Então, agora nós vamos ver agora a autoridade delegada, né? O princípio da autoridade, né, a delegada, é que rege todas as relações do homem com o homem, né? Bem como o homem para com Deus. Todas as coisas estão debaixo deste princípio. Nada está solto. Nada está solto. Tudo está conectado, né? Este é um princípio de ordem, de paz, nunca de confusão. Deus ele cria todas as coisas. Ele criou todas as coisas, né? Mas ao rebelar-se, o demônio, né, Lúcifer, ele gerou confusão.
E pior, está levando todos os homens a viverem debaixo desse princípio de rebelião, né? Por quê? Porque ele começa a infernizar, ele começa a colocar coisa na cabeça, que a palavra está errada, que isso não sei o quê, que não sei o quê. Ele começa a colocar confusão na cabeça do homem. O que acontece? O homem se rebela contra Deus, né? Então, e como funciona esse princípio de autoridade delegada, né? Na Trindade que nós conhecemos, né? Pai, Filho e Espírito, né? É a essência, os três são iguais, né? Todavia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são diferentes nas funções. Então, eles são iguais, têm o mesmo poder, porém, com funções diferentes. Então, se nós formos colocar isso numa regrinha simples, né? O pai envia o filho vem. O filho foi obediente ao pai, o filho enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio, o Espírito Santo é obediente ao filho. E os três têm o mesmo poder, e um é submisso ao outro, sem nenhum problema. Daí o homem não quer se submeter, né? Vamos pensar, então, a submissão é quando você está com uma maturidade muito elevada, mas muito elevada, né? Só que o demônio coloca o quê? Que isso você não deve, você tem que ser mais que a outra pessoa. Sempre coloca na cabeça do homem que ele tem que ser mais, que ele tem que ser mais, né? E o homem daí para chegar, atingir, ele não respeita ninguém, ele passa por cima de todo mundo para chegar no ápice, né? E com Deus não é assim, né? Então nós temos essa trindade, né? O pai manda o filho vem, o filho obedece o pai, né? O filho né, envia o Espírito Santo vem, o Espírito Santo obedece ao filho, e o Espírito Santo, né, ele obedece, ele tem o mesmo poder do filho, então ele é submisso ao filho e o filho é submisso ao pai, né? Então, e o Espírito Santo, ele é obediente ao filho. Então, é muito interessante você entender esta conexão, né? Só que o homem, ele não quer ser assim, né? A Trindade, ela é a fonte de toda a verdade, né? De toda a verdade. Esse princípio divino é encontrado em todas as relações estabelecidas por Deus, né? Temos que, numa família, o pai é igual à mãe, que é igual aos filhos. O que ocorre na família, o pai é o cabeça e a mãe é a ajudadora, né? Eles são iguais, têm o mesmo valor para o Senhor, mas têm funções diferentes. Amém? Então, assim é a Trindade também. Todos têm o mesmo valor, só que funções diferentes. Amém? Existe, né, a tendência de se pensar que submeter é ser inferior. Foi o que eu acabei de falar, né? Jesus nunca foi inferior ou menor que o Pai, pelo simples fato de ele ser submisso, né, de ser submisso a Deus. Muito pelo contrário. Jesus Cristo tem um nome que está acima de todo nome, né? Nós temos isso na palavra. Temos que entender que entre iguais há uma relação de autoridade e submissão, entre iguais, né? Então existe o respeito, né? Isso faz parte de uma ordem divina, de uma ordem de Deus. As autoridades delegadas estão em todas as áreas de nossas vidas, todas, né? Um discípulo do Senhor deve, onde estiver, procurar saber quem é a autoridade delegada para ela se submeter. Então, isto é a maturidade, né? O pastor não está. Então eu não quero saber, só quero falar com o pastor. Não, o pastor sai e deixou alguém delegado na ausência dele. Né? O chefe sai, ele deixa alguém delegado na ausência dele. Daí o que acontece? Você quer tirar uma dúvida com o teu gestor, com o teu gerente, né, ou com o teu chefe, e o teu chefe não está, e bota o teu colega que trabalha acima de você. Então, você não quer porque você não gosta dele. Quando ele chegar, eu converso com ele. Não. Você tem que conversar com a pessoa com quem ele deixou, porque tem o mesmo poder para resolver. Agora, se não tem o mesmo poder para resolver, não é você que vai julgar, porque você não está ali para isso, você está ali para obedecer e ser submisso. Então, você vai fazer a mesma pergunta, mesma coisa, você vai perguntar. E a pessoa, se ela não souber responder, ela vai dizer, não, quando chegar o chefe,
Eu pergunto para ele e vou te levar a resposta. É isso. Mas o que existe é um atropelo de informações, sem obediência nenhuma e sem humildade, que confunde todo o processo na empresa ou na família, né? Muitas vezes o pai proíbe o filho de sair, a mãe vem e deixa sair, né? Eles têm o mesmo poder, só que funções diferentes. Então, se o pai, que é a autoridade máxima, ele não permitiu, a mãe não pode vir e liberar. O que Jesus fez? Né? O pai manda o filho obedecer a ele, com toda a legalidade. Né? Ele nunca fez algo que o pai não mandasse fazer, ou desfez aquilo que o pai fez. Né? Então, é a mesma regra. Né? Isso é interessante saber isso, né? Ter este entendimento. Né? Em Deus, delega autoridade em todas as áreas da vida, como nós vimos, né? Na área civil, na área de trabalho, na área família, na igreja. Tudo isso tem referência bíblica, tá? Todo o discípulo, né, de Deus, todo discípulo de Jesus, onde estiver, tem que sempre procurar saber quem é a autoridade para lhe submeter. Por quê? Por que isso? Porque não há espaço para super espiritual. O que são super espiritual? São aquelas pessoas que se acham, eu não falo com ninguém, se não está aqui, eu só falo direto com Deus. Deus me ouve, eu não ouço nada. Sim, mas Deus delegou um pastor, Deus ungiu pessoas aqui na Terra, para quê? Para seguir a orientação dele. Então, no momento que Deus manda o filho dele, né? Eu vou dizer, não quero falar com Jesus, eu quero falar com Deus. Deus é que me resolve os problemas. Não, você está sendo negligente na palavra do Senhor quando diz, obedeça e seja submisso e reconheça as autoridades estabelecidas. Né? Nós temos isso na história lá quando Lucas fala do inferno, né, do rico e Lázaro, né, que o rico pedia ao pai Abraão mandar pessoas, ou que ele fosse, voltasse à terra e mostrasse que o inferno existe. E o pai Abraão fala, para que eu vou lá? O que faz passar pela tua cabeça que eles vão saber, vão acreditar em mim? Porque lá já tem profeta, já tem pessoas que estão falando isso. E eles não acreditam, por que vão acreditar em mim? Né? Então é a mesma coisa, porque Deus já delegou poderes, porque Deus usa cada um a seu tempo. Depois ele recolhe, é uma regra, né? Então não existe super espiritual. Todos nós somos submissos e temos que procurar quem é a autoridade delegada. E vamos ver o problema do super espiritual. Quem é este cara? Quem é essa pessoa? É aquele que aparenta, olha só, aparenta espiritualidade, mas esconde uma grande rebelião que traz muito dano ao corpo de Cristo. É aquela pessoa que ela aparenta que é bem espiritual, que diz que ora, que conhece Bíblia, sabe tudo, né? Mas não está com Deus, Deus não está com ele, né? O super espiritual, ele costuma dizer que eu só obedeço a Cristo, aquilo que eu acabei de falar, né? O Senhor, não estou sujeito a nenhum homem, né? É o que ele fala. Essa pessoa super espiritual, né? Eu só ouço a Deus, não ouço homem nenhum. Né? E se Deus mandar alguém falar com ele? Ele não vai obedecer? Não vai, porque ele não quer ouvir. Né? Então, isso não é obediência à palavra de Deus. Deus mandou um jumento falar com uma pessoa. Imagina se ele pega um super espiritual, não tem humildade de ouvir o jumento falar. Né? Então, essa pessoa ela é perigosa. Ela não pode estar no meio do corpo de Cristo. Né? Toda vez que diz que eu quero te obedecer, o Senhor responde bem claro e preciso. Ótimo. Né? Quando você fala para Deus assim, Senhor, eu quero te obedecer, Deus fica maravilhado. Por quê? Porque a única coisa que ele quer nossa é a obediência, porque através da obediência nós faríamos tudo o que está ordenado na Bíblia. Né? Então, não adianta você querer fazer outras coisas se você não obedece. Você quer fazer por sua cabeça, da sua conta. Não é assim. Porque se Deus exige a obediência nossa, se Ele quer a obediência, né? E eu começo a fazer coisas que não estão na Bíblia, são coisas boas,
aos nossos olhos, né? Não são maldades, são coisas boas. Mas não está na Bíblia para nós fazermos isso. Então, nós estamos querendo mostrar que nós somos melhores que Deus. Veja bem isso é muito perigoso, né? Às vezes você quer atropelar o caminho. Deus manda ir e pregar o evangelho a toda criatura. Daí você começa a fazer outras coisas, mas não leva mais o evangelho. Você vai às outras coisas e aproveita e leva o evangelho. Não é isso. Você tem que levar o evangelho e depois faz outras coisas. O primeiro lugar é levar o evangelho da forma que veio para nós. Amém? E se você é super espiritual, diz que só fala com Deus, como é que você vai evangelizar uma pessoa? Como é que essa pessoa vai te ouvir se ela for igual a você? Não, eu nem te ouço, só ouça Deus. Né? Entender o perigo disso? A pessoa diz que só fala com Deus, e ela, digamos que ela seja um evangelista, ou, né, que é o evangelista que mais está à frente da linha de combate ao evangelismo. Não necessariamente, mas é o que está mais à frente, né? Por isso que ele leva o nome de evangelista, tem a vocação para isso. E ele pensa, não, eu só ouço a Deus. Vem um pastor, vem um diácono, vem um membro da igreja falar com ele que ele está errado, ele não ouve, porque ele só ouve a Deus. Como é que ele vai pregar? Como é que ele vai levar para a mensagem fora do templo se a pessoa que ele pegar pensar da mesma forma que ele pensa? Fica complicado, né? Como é que ele vai explicar isso? Você está certo? Você só tem que ouvir a Deus, então não me ouça. Ouça a Deus, segue teu caminho e ouça a Deus. É isso que ele vai dizer? Isso não é evangelismo. Isso é um falso evangelismo, né? Então, nós temos que ter cuidado em entender a palavra e não seremos enganados. Deixa eu correr aqui por causa do horário, né? É inadmissível declarar obediência a Deus e não às autoridades por ele delegada, né? É sempre que obedecemos às autoridades delegadas, estamos submissos a Deus. Então, se Deus orientou e colocou homens de fé na terra para que seguissem o trabalho dele, eu tenho que me sujeitar a esses homens ungidos por Deus, né? Mas aí vão dizer, mas tem muita gente que faz errado, não sei o quê. Conheça a Bíblia, ore a Deus, e você não vai entrar em fria. Pronto. É só isso. E toda pessoa, ainda que ungida por Deus, ela é homem. Ela erra. Ela erra. Amém? Não existe o homem santo, né? Existe o homem tentando se santificar. Agora, o homem, ele erra, ele é falho. E é bom que seja falho para quê? Para que nós mesmos não ficamos idolatrando o homem. Porque se achar um homem sem defeito, um pastor sem defeito, que vai lá e faça tudo o que você quer, né, ou faz tudo da forma que Deus manda, e faz tudo certinho, não tem erro nenhum, a pessoa é limpa, é totalmente transparente, é um brinco, você vai achar nele um ídolo. E não é isso que Deus quer. Então, nós temos nossas falhas. Nós temos nossas falhas. Não estou dizendo que não existe essa pessoa, né? Estou dizendo que é difícil de encontrar, porque nós somos homens, nós erramos, né? Erramos, e pode ser um erro pequeno, um erro grande, um erro médio, mas nós erramos. Numa forma de tratar uma pessoa, às vezes nós podemos acordar num dia não tão bom, nós também temos nossas vontades, amém? Então, nós podemos errar, estamos suscetíveis ao erro, né? Ninguém tem anticorpos, né? Imunidade contra o erro. Não tem, né? Então, nós temos que aprender a ser submisso, praticar a submissão, né? A submissão, ela é um princípio de Deus. Mas o que é a submissão? Nós vimos na Bíblia, não, no dicionário, o que é, né? A submissão não é mera obediência externa, né? Não tem pouco, nem tão pouco quando controlado, né? A submissão é prestar obediência inteligente a uma autoridade delegada. Então, é aquilo que eu falei, quando você tem uma maturidade elevada, você se submete. Por quê? Porque você vê naquela pessoa autoridade, você vê naquela pessoa um líder, você vê naquela pessoa um Deus, você vê Deus naquela pessoa, né? Tanto que Nicodemos reconhece em Jesus essa grandiosidade, né? Esse poder todo, né?
Porque ele se esconde para falar com Jesus e fala, né? De onde você tira essas maravilhas, né? Logo se percebes que você é filho de Deus, logo se percebe que você é Deus, porque ninguém fala essas coisas, né? Então ele verás a diferença naquele que serve e naquele que não serve, né? Então é interessante nós estarmos sempre estabelecidos na palavra de Deus, né? Quando é que aprendemos o que é submissão? Quando é que nós nos convertemos? Quando aceitamos a Cristo sobre nossas vidas, né? Quando verdadeiramente nós renunciamos tudo que nós temos, negamos a nós mesmos, né? Tomamos a cruz e seguimos o caminho de Cristo. Seguir a submissão é seguir as orientações que houve às autoridades delegadas também, né? Isto é ser obediente à palavra do Senhor, né? Sem submissão, jamais chegaremos ao alvo, né? Nem estaremos sendo cooperadores de Deus. Se alguém é independente, rebelde, não é membro do corpo, pois se é membro de um corpo, será sempre dependente, né? Se ele não é membro, né, do corpo, pois sendo membro, será sempre submisso. Então, como é que a pessoa é dependente de um corpo, né, aliás, independente de um corpo, e não ser submisso? Não pode você ter um corpo perfeito, né, 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, e o braço não te obedecer, né? Ele quer ser independente ao corpo, né? Você manda para um lugar, ele vai para o outro. Ele perde toda a função dele. Então, não existe cristão assim, né? Não é cristão, é a pessoa que quer confusão, é rebelde, é o princípio da rebeldia daí, né? Assim também nós não podemos subsistir no corpo de Cristo se não formos sujeitos às autoridades delegadas por Deus, né? Quando uma mulher não se submete ao seu marido, ou quando um filho não obedece ao seu pai, ou quando o empregado não acata, né, a ordem do seu chefe. Então, está sendo o quê? Rebelde, né? Quais são os frutos da sujeição, né? Quais são os frutos de nós sermos submissos, né? A paz, a ordem, a harmonia, o corpo de Cristo, a edificação, formação de vidas, a unidade da saúde na igreja, a cobertura e a proteção espiritual. Então, tudo isso é fruto de quê? Da obediência, né? Da sujeição, da submissão à ordem e à obediência de Deus, né? A Igreja de Cristo, ela é governada por Cristo, ponto, né? Nós sabemos disso, né? E não pelo povo, não existe democracia na igreja, porque a igreja não é do povo, é de Deus, que existe a teocracia, aquilo que eu falei no início, né? O governo de Deus, através de suas autoridades delegadas, ela existe através das autoridades delegadas. É impossível identificar alguém que não se submete à autoridade, né? Não é nada frustrante do que apacentar cabras e bodes, né? O filho espiritual obedece naturalmente, né? Então, nós temos que saber, aí, a submissão, ela está diretamente ligada à obediência. Viu, Daniel? Tá entendendo certinho aí? Tô tirando outras dúvidas, né? Agora, quem são as autoridades delegadas na igreja que Deus delegou? Cristo, né? A palavra, os apóstolos, os pastores, a paterna, o homem, né? O homem, guias, né? Todos devem estar ligados por juntas, né? O ligamento do corpo de Cristo, né? E uns aos outros. Então, os membros. Amém? Então, todos têm que ser submissos. Submisso aos pastores, né? Uns aos outros, e assim vai indo. Daí todo mundo é igual, mas obedece quem está na ponta.
Amém? Nós temos que entender isso, né? Estar sob autoridade realça o quê? A personalidade, né? Ser submisso não aniquila, né? Não acaba, nem casta a personalidade de alguém, né? De ninguém. Pelo contrário, realça a vida, né? De qualquer um. Cristo foi o tempo todo submisso, humilde, sempre servindo, né? O que ocorreu com ele? Jesus Cristo recebeu um nome que está acima de todo nome. Então, olha todo o sofrimento que passou Jesus, mas o nome dele está acima de todo nome, sendo submisso. Porque para uns ele foi escravo, né? Passou humilhação. Pô, eu não passaria por isso. Claro que não passaria, você não consegue ser submisso, né? As palavras que vos digo, não vos digo por mim mesmo, né? Está no Evangelho, né? É interessante você saber isso, né? Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por isso, coloca todos sob seu princípio de autoridade e submissão. Podemos dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Vou repetir, ó. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por isso nos coloca a todos sob o seu princípio de autoridade, né? Agora, qual é o propósito da autoridade da igreja? Para cumprir a grande missão, ide e fazer discípulos, né? Por isso, que este é o propósito da autoridade da igreja, ide fazer discípulos, né? Agora, ser autoridade delegada por Deus, somente aquele que está sob autoridade na igreja poderá receber a autoridade. Não é possível, né, ser autoridade e ser independente. O exemplo, o que respalda a autoridade, né? O exemplo é que respalda a autoridade. Então, assim, ó, somente aquele que está sob autoridade, né, na igreja poderá exercer autoridade. Então, aquele que Deus unge para autoridade, somente ele é a autoridade da igreja. E acabou. Não é vir um membro ou uma pessoa que recém se batizou, ou uma pessoa que já está há 20 anos no templo e vem querer fazer como é que faz as coisas. Ela não está sendo submissa, né? Não estou dizendo que ela tem que ser omissa. Se ela tem alguma mudança, ela pede um gabinete com o pastor, senta e conversa. Agora, não expõe isso a todo o grupo. Por quê? Porque ela pode ser envergonhada. E o que vai acontecer? Ela sai da igreja, o pastor não me ouviu, o pastor não quis fazer o que eu queria, e nem vai fazer. Porque ele só obedece a Deus. Como é que ele vai te obedecer? Como é que ele vai obedecer a mim? Né? Cada um dentro da sua autoridade, cada um no seu quadrado, né? Só que daí o homem vem do mundo e quer implantar o mundo dentro da igreja. E não é. A igreja, não existe democracia na igreja. É assim, tem que ser feito assim. Ah, mas assim eu não sei. Então, você não está pronto para seguir a palavra. É simples. Não tem nada de errado nisso, né? Tanto que seguir a Deus, ele é uma escolha, né? Deixa eu ver. Aqui o que o Daniel escreveu, a submissão anda junto com o serviço, sem dúvida, Daniel, né? A submissão, ela é serviço. Tem um mosquitinho me incomodando aqui, daqui a pouco eu acabo com ele, né? Então, a submissão é servir, né? Em outras palavras, né? Então, nós estamos chegando ao final, já são quase 11 horas, né? Para concluir, então, esse nosso assunto de hoje, né? O princípio, né, da autoridade deve ser respeitado e vivido todos os dias, né? Todos os dias, pois é um princípio que Deus que tem que ser praticado. É uma bênção isso, né? Você praticar esse princípio. Abandonado, não respeitado, poderá redundar em maldição. Então, se você não vai praticar isso, se você abandona, se você não vai, ele vai quê? Vai te levar à maldição. Davi, ele foi submisso à autoridade de Deus. Foi por ele foi considerado o homem segundo o coração. Foi uma bênção. Ele errou, errou. Pecou, pecou. Mas ele sempre foi submisso a Deus, né? Então nós temos que ter isto, né, conosco, essa informação, né, essa ideia de submissão. Deixa eu fechar aqui minhas telas. Deixa eu fechar aqui.
Então, meus amados, espero que hoje, né, nessa história de submissão, tenha trazido, né, um esclarecimento a todos, para que possam entender, né, quanto é importante seguir a palavra de Deus, quanto é importante, né, ser obediente à palavra do Senhor, né? Nós temos, foi nos ensinado que ser submisso é ser menos que o outro, e não é verdade, não é verdade. Como eu falei, cada um no seu quadrado. Se uma pessoa foi colocada acima de você como gestor, né, é que ela foi capacitada para aquilo, né, e você tem o tempo certo de você ser treinado, de você procurar aprender, e até que a pessoa vai olhar você e vai subir você de degrau, né? E com Deus é a mesma coisa, né? Quando você estiver pronto, Deus vai te preparar para que você consiga atingir também aquilo que você quer, né? Claro que nós estamos falando do lado espiritual, estamos falando do lado material, né? Que é o bem profissional, você vai atingir, só que tem as regras básicas. E para Deus também, tem suas regras de obediência, amém? Mas todos são chamados para quê? Para servir, para servir. Então, essa mentalidade de, não, mas eu quero ir, mas eu só quero ser pastor. Não, eu não eu sou pastor, não, pastor é pouco, quero ser apóstolo, não, eu sou reverendo. Então, a pessoa quer subir, 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 e não quer servir ninguém, amém? Então, nós temos que galgar um passo de cada vez, né? Subir devagar, né? Mas nunca perder a essência do primeiro amor, nunca perder essa dependência de Deus. A gente não é fazer o que a gente quer, é fazer aquilo que Deus manda. Amém? Então, que todos possam aí ter entendido, enriquecido, né, seus corações com essa semente desta palavra. Amém? Amanhã estarei aqui também às 23 horas, trazendo mais um momento de reflexão. Agora eu vou orar por vocês, amém? Pai querido, Pai santo, Pai celestial, a Ti agradeço, Pai, por tudo, Senhor. O Senhor é maravilhoso em nossas vidas, Pai. Sem a Tua presença em nossas vidas, seríamos vazios, Pai. Nos ensina a Tua obediência, Senhor. Nos ensina a sermos mais obedientes à Tua palavra, Pai. Nos dê discernimento da Tua palavra, onde nós possamos ler e entendê-la conforme a Tua vontade, Pai. Pai, a Ti eu entrego a vida de cada um nas Tuas mãos, Pai, eu entrego a vida do meu primo Daniel, Senhor, que está todos os dias aqui, escutando a Tua palavra, enriquecendo o seu coração, Pai. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar o coração da minha mãe, dos meus pais, a minha tia, que está aqui também, minha tia Cida, lá de Osório, o marido dela, o Rubens, seus filhos, que o Senhor venha abençoar a vida deles, Pai Santo e Pai da Glória. Abençoa, Pai, também são teus servos, são o povo, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor. Eu entrego cada um, cada vida em suas mãos, para que seja feita a tua obra, Pai, mas que seja feita a tua vontade, e não a minha, Pai, que seja feito o melhor, aquilo que o Senhor tem de melhor para eles, Pai, que seja feito. Afinal, Pai, está na tua palavra, as tuas promessas, Pai, e nós nos afastamos de tudo, Pai, com a esperança nas tuas promessas, Senhor, e sabemos e cremos que elas virão no seu tempo certo, certo? Que a janela da tua plenitude abrirá e nós seremos reconhecidos e teremos atingido, assim, as nossas bênçãos, Pai. Por isso eu te agradeço, te glorifico, Pai. Venho orar também, Pai, pela minha prima, que está lá aflita pelo filho dela que se afastou de casa, Pai. Que o Senhor venha, Pai, abrir o coração do Léo, que o Senhor venha, Pai, trabalhar o coração dele, que ele quebre aquele coração, Pai, que ele deixe a sua palavra entrar no coração dele, Pai. Ele tem uma família boa, Pai, ele tem boas referências familiares, Pai, ele é uma pessoa boa também, o inimigo pegou ele, assim, Pai, de certa forma, desprevenido, então, que o Senhor venha, Pai, repreender este mal, que o Senhor venha repreender, Pai, este demônio que está em volta da vida dele, Pai. Não deixe ele se afastar dos pais dele, Senhor.
Traga ele de volta para o seio de sua família, Pai, e que ele seja testemunho da tua palavra, Pai. Eu profetizo libertação na vida dele, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que ele seja liberto, Senhor. Seja liberto e volte arrependido que nem o filho pródigo para o seio de sua mãe e de sua família, Pai. É o que eu te peço e glorifico. E que esta oração se estenda a toda a família que tem alguém afastado por causa do mal, do seio da sua família, Pai. Que o Senhor traga de volta às suas casas, Pai, na sua palavra e no seu tempo, e que seja feita a tua vontade e não a minha. É que eu te agradeço e te glorifico em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Os irmãos possam ter uma boa noite de sono, que os irmãos possam ter aí um momento de reflexão, e não se esqueçam, amanhã, quando se acordarem, é mais um dia, mais uma oportunidade que Deus lhe dá de você seguir o caminho correto de Deus, amém? Então, não percam este momento com Deus, não percam esta oportunidade, porque um dia essa porta, ela irá se fechar, né? E não terá retorno mais, não terá mais retorno. Então, pense bem, analise bem os fatos, reflita, né? E entregue o seu coração a Deus. Desejo a todos uma boa noite de sono, que os irmãos durmam em paz, sigam em paz e que Deus abençoe a vida de todos. Eu vou deixar um pouco ligado aqui a câmera, em virtude do delay. Amém? Boa noite a todos e agradeço a presença de todos, em nome de Jesus. Vão em paz e que Deus vos acompanhe. Amém. Boa noite, tia. Durma em paz. Obrigado. Boa noite, mãe.